grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, irmãos. Deixa eu só dar uma chamadinha aqui para o nosso convidado, né? Para ele estar junto aqui com a gente. Obrigado aí por todos que estão entrando, por todos que estão chegando. Deixa eu só chamar aqui o Kinner. Ai. Bem, parece que ele ainda não entrou. Como é que vocês estão? Como é que a carteira está ativa? Boa noite a todos. Oi, Pérola. Oi, Ná. Pastor Nelson. Sônia. Lane. Paz, obrigado aí pela presença. Eu estou tentando chamar o Kine aqui, mas parece-me que ele ainda não entrou no Instagram. Deixa eu ver aqui. Ai. Me parece que ele não entrou ainda. Deixa eu ver se ele me chama. Obrigado pela presença de todos vocês que estão aí conosco nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de despender um pouquinho de tempo, de estar aí conosco, enquanto nós estivermos aqui conversando, de vez em quando aqui cantando. Você pode também estar fazendo alguma pergunta,
dando alguma sugestão, aquilo que você achar legal de estar compartilhando aí conosco, nós agradecemos, tá bom? Deixa eu só ler aqui um texto da Palavra de Deus. O nosso tema aqui hoje, para estarmos discutindo, é a adoração em tempos de pandemia, né? Então, eu tenho um texto aqui que eu quero iniciar. Se alguém aí puder depois dar uma passada aí, chamar o Kinner, parece que ele não entrou aqui na minha live, não entrou aqui comigo. Se alguém puder me ajudar, parece que ele não entrou aqui ainda. Mas enquanto isso, vamos prosseguir. Muito bem. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em 1 Crônicas, capítulo 21. Obrigado. O Kine entrou. Kine, pede aí, faz um convite aí, para mim poder acrescentar você, ou eu acrescento aqui. Espera aí, deixa eu ver se já dá. Chegou. Daqui a pouco o Kine entra, eu já estou chamando ele. Bem, tem um texto aqui da Palavra de Deus, que está em 1 Crônicas, capítulo 21. É um texto onde conta a história... Conta a história... Kine, aceita aí o meu convite, você recusou. Olha lá, vou te chamar de novo. Aceita meu convite, ou então você me chama aqui. Eu coloco aqui você, tá bom? Aqui está constando que você recusou. Tem um texto, uma história em 1 Crônicas, capítulo 21, onde Davi faz um recenseamento em Israel. Logo o verso 1 diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. E veja aqui que foi Satanás que levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo de Israel. E aí Deus não gostou dessa atitude de Davi e trouxe uma punição muito grande ao povo de Israel. E essa punição, houve muitas mortes mesmo. Diz o texto assim: disse Joabe aos outros comandantes do exército: vão e conte os israelitas desde Beceba até Adão, ou seja, de norte a sul. De norte a sul. E ele foi e contou, né? E contou tudo. A palavra do rei, mesmo o comandante dizendo para ele não fazer, mas a palavra do rei, diz o verso 4, prevaleceu. Então Davi disse, aí Joabe não incluiu algumas tribos, que nem a tribo de Levi, e daí Deus trouxe um grande castigo a Israel por causa dessa atitude, né, de Davi, que ao invés de ouvir Deus, ouviu Satanás. E aí, não sei, uma voz, alguma coisa, né, que incitou na mente, no coração de Davi, talvez ele tivesse querendo mais impostos, que ele tivesse querendo mais dinheiro, né, para a cidade. E Deus não gostou dessa atitude, trouxe um grande castigo ao povo de Israel e especificamente a Davi. No verso 17 de 1 Crônica, capítulo 21, Deus mandou um profeta falar com Davi
a partir do 11, disse: Davi, escolha três coisas de castigo para a sua atitude. E você pode escolher 3 anos de fome, 3 meses fugindo de adversário, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, ou 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, disse o profeta. E Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto de uma eira, que chama Eira de Araúna. E Davi olhou para cima, quando estava chegando por ali, e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se o rosto em terra, e disse Deus a Davi, disse Davi a Deus: não fui eu que ordenei contar ao povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram. O Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu, e Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. E Araúna estava debulhando trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei, Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos do debulhador, para servir. Enviou uma solicitação. Deixa eu dar um ok aqui para o Kinner. Vamos ver se ele consegue entrar agora. E aquele homem queria dar para Davi aquilo que ele ia oferecer ao Senhor. E aí Davi chegou, disse para ele: não, eu não quero nem o trigo nem a oferta. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. É isso que eu quero deixar aqui para nós. Poxa, eu acho que o Kinner está tendo dificuldade de entrar lá, porque eu chamei já 2 vezes, e ele aqui fica só aguardando, e ele não consegue entrar. Quero saber de vocês, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem aí onde vocês estão. Só me dá um ok para ver se está tudo certo. Faz um comentário aí: estou ouvindo bem, estou vendo você bem. Ok. Ô Killer, dá um ok aí na minha chamada para você. O Killer está tendo dificuldade de entrar lá, não sei o que está acontecendo. Eu chamo ele, e fica aguardando o Killer entrar. E ele, infelizmente, não está conseguindo entrar lá. Meu Jesus, que coisa, hein? Obrigado aí pelo retorno, irmãs e irmãos. Eu só não sei realmente o que está acontecendo lá com o Kinner, não sei se a internet dele que não está muito boa, realmente não sei. Mas ele não está conseguindo entrar
aqui conosco nesse momento. Obrigado, irmã Roseli, pelo retorno. Amém. Gostaria muito que ele estivesse aqui, conseguisse entrar. Vou chamá-lo de novo. Oh, meu Deus. Kine, se você não está conseguindo entrar, fica aí conosco e vai fazendo alguns comentários. Depois eu vou fazer algumas perguntas para você. Não sei se você está vivendo aí. Me dá um ok, alguma coisa aí. Para que a gente possa saber o que está acontecendo. Não sei se é a sua internet. Poxa vida, viu? Que dó. Então, nesse tempo de pandemia, esse texto aqui, essa história aqui de Davi, é uma história muito legal, né? Porque nós também, lá era um tempo de pandemia, um tempo onde as pessoas estavam sofrendo, alguns morrendo, e Deus depois trouxe mesmo 3 possibilidades de castigo, né, para Davi, e para acontecer contra o povo. E aí Deus, quando vai pesar a mão, manda um anjo destruidor pesar a mão ali naquele lugar. Ele se arrepende e chama Davi e manda que ele vá lá e adore ao Senhor, adore. E é interessante que quando Davi vai subindo lá no monte, lá na eira, ele se prostra e ele consegue ver, consegue visualizar o tamanho do anjo. Era uma coisa muito grande, uma espada enorme. E ele, quando chega até o dono daquelas terras, ele procura... então ele está até aqui, ó. Eu consigo ver, Jô, eu consigo ver ele e chamar ele, tá vendo? Ele está aqui já. Mas quando eu chamo ele, eu fico aguardando Quínia. Aí depois diz assim, o Quínia recusou. Eu não sei exatamente o que é. Eu chamo ele, convido ele para entrar e ele não consegue entrar. Não sei realmente o que está acontecendo lá. Eu fiz todos os passos direitinho aqui, ó. Aqueles passos, ele inclusive já me chamou, eu dei aqui um toque. Aí no Instagram dele é EHS Quínia com Y. Quiniar. E então Davi chega até lá, aquele local, e aquele homem, ele vai lá oferecer um sacrifício e adoração ao Senhor. E aí quando ele chega lá, eu estou aqui de olho para ver se o Kine entra. Quando ele chega lá, aquele homem oferece tudo para ele, porque ele era o rei. E aí ele falou, vou dar tudo para você ir lá em cima e sacrificar ao Senhor. E aí ele diz, não, eu vou comprar tudo, eu não quero desconto, não vou pichichar, não quero desconto, não quero nada, eu quero dar tudo que me custe ao Senhor. E essa palavra é muito forte, né? Quero dar o que me custa ao Senhor. Me custa bastante, não quero desconto nem nada. E talvez seja esse, né, o foco de adoração nesses tempos de pandemia, né? Dar ao Senhor algo que nos custe muito e bastante, né? Nesses tempos, né, nós já estamos em casa, acho que desde março, né? Desde final de março nós estamos em casa. E Deus nos levou para dentro de casa exatamente, né? Para nós termos realmente um tempo com Ele, porque agora nós temos bastante tempo. É evidente que agora já passou um pouco mais da pandemia, as pessoas estão saindo, estão indo, né, fazer as coisas, trabalhar, estão indo. Tem alguns que nem pararam, né, de trabalhar. E tem alguns que
está meio termo, mas muitos ainda estão em casa, mas Deus levou a gente a aprender algumas coisas desse tempo, né? Não, ok, Kiner, não tem problema. Vê se você troca de dispositivo aí, me chama que vai, depois eu deixo todo o restante do tempo com você. E aí nesse tempo Deus me chamou para aprender alguma coisa. É um tempo de caverna, é um tempo de relacionamento com Deus, é um tempo de aprender o que Deus quer e é um tempo de adorar. Mas é um tempo de adoração onde exige muita disciplina, onde exige eu dar o meu melhor, onde exige eu estar mesmo com Deus, onde exige a gente estar caminhando com Deus. Mas eu entendo que a tendência nossa também é dar uma relaxada, né? É relaxar e continuar dando para o Senhor aquilo que sobra, porque na verdade é aquilo que a gente fez ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa vida nós andamos fazendo assim, dando a Deus aquilo que nos sobra, o tempo que sobra, enfim, na verdade é assim. Às vezes a gente não tem tempo mesmo para Deus, porque a gente gasta o nosso tempo com um monte de coisas ao nosso redor. Com os afazeres de casa, com trabalho, com escola, com projetos que muitas vezes não está envolvido com o reino. E daí às vezes a gente até larga as coisas dentro do reino para estar envolvido com as coisas lá, as coisas seculares, as coisas que não são relacionamento e adoração com Deus. Então eu termino dando a Deus sempre aquilo que me sobra, o tempo que sobra, o dinheiro que sobra, as coisas que sobram em minha vida, eu termino oferecendo a Deus. E essa história de Davi é uma lição assim fantástica, porque ali é evidente que ali eles estavam sofrendo e era forte o negócio, ele era forte, e às vezes quando as coisas apertam, né, é que a gente consegue dar a Deus o que ele merece receber. Mas eu fico olhando assim, nesse tempo de pandemia, eu vejo que a gente pode se acostumar, né, com a situação, a gente pode se acomodar com a situação. O homem parece-me muito adaptável às situações e ele vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Hoje, por exemplo, as igrejas estão fazendo cultos online e parece que ficou cômodo para as pessoas, né? Ficarem em suas casas, participarem de cultos, de palestra e tudo, de casa mesmo, do seu sofá. Aí dedica aquele tempo, aquele momento, as 2 horas de culto, as 2 horinhas que acontece ali o culto, e depois vai para os seus afazeres e provavelmente gasta mais tempo com a televisão, gasta mais tempo com filmes, gasta mais tempo com tantas outras coisas, né? Com joguinhos para os jovens aí, jogos, entretenimento. E às vezes, se você for fazer um balanço de tudo isso, você vai ver que você gasta muito tempo com as coisas que não são relacionadas a Deus. A gente se acomoda, né? A gente se acomoda, se adapta às coisas. E aí eu fico assim, às vezes aqui orando, conversando com Deus a respeito disso, e eu percebo assim, eu falo, Deus, não deixa a gente se acostumar, não deixa a gente se acostumar com o vírus, se adaptar com a pandemia e começar a rodar a vida, né, adaptada à situação. E daí a gente não vai receber aquilo que tem, não vai dar a Deus aquilo que ele merece, né, em termos de adoração, de tempo, de time. E deixa também de receber de Deus, né, as coisas que são realmente poderosas para nossas vidas, porque sem esse alimento
vindo lá de Deus, a gente não consegue ir para nenhum lugar, né? A gente não consegue ir para lugar nenhum. E é tão interessante, mas que pena mesmo que o Kiner não conseguiu entrar, né? Poxa vida. Ai, meu Deus, deixa eu chamar ele de novo. Kiner, mesmo que você não entre aí, dá um alô, dá um ok, fala alguma coisa aí na rede para a gente estar junto aí, tá bom? Então, eu tenho assim, sabe, um medo nesse sentido, um grande medo de que eu, nesse tempo, me adapte à pandemia, me adapte, se acostume a ela, né, e comece a rodar a minha vida dentro dos meus desejos, dentro dos meus gostos, dentro daquilo que eu gosto de fazer, né? Assistir filme. Às vezes a gente fica assistindo uma série aí, gasta um tempo tão grande, né, com a série. Às vezes está ali orando, e eu falo isso assim, baseado na minha história, né? Eu estou falando de coisas aqui que Deus que tem mexido comigo, que eu tenho sido, tem acontecido comigo, né? E não sei se está acontecendo com você, se você está se adaptando à pandemia, se você está se acostumando à pandemia, se você está dando um novo rumo, um novo ritmo de vida na sua vida dentro dessa pandemia. Normalmente as pandemias elas demoram muito tempo, né? Eu fico olhando, a gente tem orado e buscado a Deus, pedindo para que Deus cesse logo esse negócio, pare logo, traga logo a vacina. Mas só para vocês terem uma base, a pandemia que aconteceu em 1918, né? 1918, que foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, ela durou 2 anos. Então, nós ainda temos aí, não sei quanto tempo nós vamos permanecer andando nessa pandemia, mas só que eu preciso andar com Deus nesse tempo, eu preciso ter um tempo, sabe, bom com Deus, eu preciso priorizar, como disse o pastor Nelson, e ele entrou aí, e ele falou em priorizar, né, o nosso tempo para com Deus. Porque senão a gente fica lá na televisão, a gente fica vendo algumas outras coisas e termina dando para Deus só o resto. Só o restinho daquilo que sobra das nossas vidas, né? Às vezes a gente gasta muito tempo com leituras de livros seculares. Às vezes a gente gasta muito tempo com filmes, como disse aqui, com novelas, com programas de televisão, com noticiários, né? Os noticiários hoje, eu tenho recebido de Deus assim, uma concepção de que o quarto poder, o quarto poder, que são a mídia jornalística, né? Ela é o grande falso profeta do nosso tempo, que tem entrado nos nossos lares assim muito forte e tem moldado as pessoas, moldado os seus pensamentos, a sua ideologia, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, tem trazido sobre as nossas vidas pavor, muita gente com medo, muita gente sofrendo de pânico nesse momento, de síndrome de pânico, né? Às vezes a pessoa não está nem doente, né? Não está nem doente fisicamente, mas sente no físico, sente na mente, sente no espírito, porque às vezes fica ouvindo muito esse falso profeta que é a nossa mídia jornalista, e que ela não é, hoje a nossa mídia jornalística, ela não é mais informativa, né? Ela é formativa, ela traz, as informações dela são extremamente ideológicas, e sem você perceber, sem a gente perceber,
a gente vai absorvendo isso. Absorvendo. E isso nos impede, a gente às vezes fica com tanto medo que o medo tira a força de vencer, a força de andar, a força de ir para frente, a força de caminhar, a força de estar com Deus. Tem gente que às vezes eu converso e diz assim, pastor, eu não sei nem como orar. Boa noite, Leoni, seja bem-vinda, Sueli, Rai, sejam bem-vindos vocês. Pastor, não tenho nem, olha, não tenho mais tempo de orar, eu não tenho força para orar, pastor, eu não tenho força para estar com Deus, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho força. E, gente, não tem jeito, sabe? Se você quer estar forte, se você quer estar alimentado, eu quero dizer assim para você que adoração, sabe? Estar com Deus, adorando Ele, orando, lendo a palavra, isso é adoração, é você dedicar. Para mim, adoração não é só louvor, sabe? Você ficar cantando. Mas adoração é você, sabe, buscar Deus, se relacionar com Deus em oração, em leitura da palavra, em cânticos, sabe? É essa coisa. É uma forma de... A adoração ajuda você a decidir. Porque na adoração tem esses 3 elementos, sabe? Tem leitura, tem conhecimento de Deus, né? Tem oração, tem o ouvir a Deus. Às vezes... você vai à presença de Deus, né, adorando Ele, e nem para muito para ouvi-lo. Esses dias aqui, eu e a Celeste, nós estávamos assistindo aqui uma série que chama N com E. Talvez alguns de vocês já tenham assistido. Essas coisas tiram bastante o nosso tempo. Precisa tomar cuidado e precisa administrar o tempo. Mas eu aprendi um negócio assim, a menina lá desse filme aí, ela fala tanto, gente, mas fala tanto, que ela, quando ela dispara a falar assim, é um negócio de louco, sabe? É um negócio de louco ela fala. E aí, é mais ou menos isso, às vezes a gente vai por um tempo com Deus e a gente fica lá, ó, só falando. E aí, eu acho que Deus fica olhando assim para a gente e diz assim, para um pouquinho para me escutar, eu tenho tanta coisa para te falar. E às vezes, pelo fato de você falar tanto, né, da gente falar tanto aos ouvidos de Deus, a gente perde aquilo que Ele está falando aos nossos ouvidos. Aquela coisa, uma palavra de direção, uma palavra vinda dos céus, que acalme, né, que nos dê paz, que nos dê tranquilidade, que nos dê direção para prosseguir. Não é verdade? Laine, obrigado por você estar aí conosco. Karina, obrigado. O Kinner, infelizmente, não conseguiu entrar. Parece-me que o dispositivo dele, o aparelho dele, está com algum problema. E ele tentou várias vezes, eu tentei chamá-lo aqui várias vezes. Infelizmente ele não conseguiu entrar. É uma pena mesmo. Eu gostaria que ele estivesse aqui com a gente. Eu vou cantar aqui um cântico que o Kinner é o compositor, e eu tinha guardado esse aqui para ele, sabe? Para a gente estar cantando junto aqui. E ele, infelizmente, não entrou, mas se você estiver me ouvindo aí, o Kinner, você vai lembrar. Esse é um cântico que a gente canta aqui na igreja há muito tempo e ele é seu, foi você que fez. É muito interessante, eu quero falar um pouquinho aqui do Kinner, já que ele não conseguiu entrar, porque essa era a deixa dele, né? Era ele que ia contar um pouco a história dele. E eu conheci o Kinner, eu tinha por volta de 20 e poucos anos, acho que uns 22, 23 anos, e ele fazia parte aí da Igreja Batista aqui da Santa Adélia, e essa igreja nós fizemos...
a Igreja Nova de Paz, nós fizemos muito intercâmbio, né? Fizemos muito intercâmbio. Lá tinha ele, tinha o Valdo, que tocou teclado aí na nossa igreja por muito tempo. Hoje está lá na primeira de Santo André. E o Kinner hoje, ele está lá em Fernandópolis, é pastor de uma igreja batista lá em Fernandópolis. E nós nos conhecemos e às vezes eu estava lá na igreja dele, às vezes ele estava aqui na nossa igreja, ele é a turma dele, né? E esse menino, bem, naquele tempo a gente era bem magrinho, né? Eu pesava acho que uns 55 a 60 quilos. O Kinner pesava um pouquinho mais porque ele era alto. Então agora ele está bem fortão, né? Está bem fortão. Que nem eu também, estou bem fortão. E nós fomos sempre muito envolvidos com músicas, né? Com música, toda a parte de louvor nas igrejas, nas nossas igrejas, era nós que fazíamos, né? Era nós que fazíamos. E aí, passaram-se muito tempo. Obrigado, Miriam, Rubelita, por estar entrando aí. Legal, o Kylian, infelizmente, não conseguiu entrar. E depois de um certo tempo, né, de muitos anos, a gente se encontrou de novo numa outra posição, né? Eu saí aqui da primeira igreja batista do Parque São Rafael e depois, uns 6, 7 anos, nós voltamos. E voltamos ali, Ministério de Louvor e tudo. E Deus, juntamente com o finado Josué, meu irmão em Cristo e muito conhecido de vários de vocês, nós resolvemos fazer um CD, porque nós tínhamos muita música, muita composição juntos, né? E daí nós fomos fazer um CD do Conjunto Júbilo, porque antes a gente tinha aí no Parque São Rafael a banda Júbilo, que era uma banda que cantava com playback, e aí quando nós voltamos, nós reunimos alguns músicos aí bons, que nem eu, Josué, Rubens na guitarra, o Wellington, o Adriano, tinha um tecladista aí da Assembleia de Deus. Nós fizemos esse CD, fomos fazer esse CD. E aí lá no estúdio nós tivemos muita dificuldade para fazer. O cara do estúdio comendo bastante dinheiro nosso, e a gente não tinha mais ou menos uma diretriz de como fazer. E aí apareceu esse abençoado aí, o Kinner. O Kinner teve passagens assim fantásticas, né, nessa questão de música. Ele cantou no Renascer Praise, ele foi back da Priscila Angel, ele cantou em outras bandas, inclusive foi back do Ronquinoli. Eu falo para ele assim, você é o Ronquinoli brasileiro, né? O Ronquinoli é um cara de black muito forte lá nos Estados Unidos, e ele andou com esses caras. E a gente sentado assim conversando, eu perguntei para ele perguntou para mim, quantas canções você tem? Aí eu falei assim, eu e o Josué, nós fizemos mais ou menos umas 100, 150 músicas, mais ou menos. Aí eu perguntei para ele, e você, Kinner? Ele falou, irmão, estou até constrangido em falar para você. Aí eu falei, eu fiquei pensando assim, ele deve ter feito umas 50, né? Aí ele virou assim para mim e falou, eu fiz 1000 músicas, eu tenho 1000 músicas, 1000 letras. Eu falei, meu Deus do céu! E aí esse rapaz nos ajudou assim muito no CD, e ele produziu o CD, e ele é produtor do CD. Depois nós nos encontramos em vários lugares. Depois ele saiu aí da Nova de Paz, foi para uma igreja aqui no final da Mateu Bay, e ali ele promoveu muitos encontros de adoração e louvor. Foram muitos. Tinha até um nome, não sei se era Sabadori, alguma coisa assim. Se ele estiver me ouvindo aí, escreve aí, Kinner, como que era. E nós pegamos uma canção dele e colocamos aí na igreja, que você conhece muito bem, mas você nem sabe que é dele. Eu vou cantar aqui só para você lembrar um pouquinho. Olha só como é que é, ó.
ouvindo aí? Tá ouvindo meu violão? Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Santo, 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 não há Deus além do Senhor. Santo, 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 alto elevado em louvor. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Aí diz assim, ó: digno de honra, digno de honra, não há Deus além do Senhor. Digno de honra, digno de honra, alto elevado em louvor. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Aí diz assim, ó: digno de glória, digno de glória, não há Deus além do Senhor. Digno de glória, digno de glória, alto elevado em louvor. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Essa música é do Kinner, gente. Não é linda? Não é linda? Bem, como essa, ele tem um montão. É um cara assim, muito legal. Kinner, você que tá... olha lá, ele deu um okzinho, entrou aí. Poxa, cara, que pena que você... Essa música eu tinha separado aqui para você cantar aí. Ó, vou te chamar de novo para ver se você consegue entrar. Que pena que você não conseguiu entrar. É uma pena mesmo. Então, eu quero... Entrou, meu brother. Ó, vou parar de falar que eu já falei muito. Eu vou te dar toda a honra aí para que você possa estar entrando. Que é isso? E se de repente não der tempo, a gente volta. Quanto tempo está faltando aí, amor? Mesmo assim, um pouquinho tá bom. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. A hora. Que bom. Estou te ouvindo bem. Que bom. Então, esse é o Kinner. Por favor, Kinner, fique à vontade, fale um pouco da sua vida, fale um pouco de tudo aí. Nós temos 10 minutos, gente. Se cair... Quanto? 15. Nós temos 15 minutos. Se cair, a gente volta, pode ser? Pode ser, para ficar bem legal, para o Kinner poder contar a trajetória dele. Eu já dei até uma palavra aqui, Kinner, sobre... pandemia, adoração em tempos de pandemia, mas se você fique à vontade aí, tá bom? Deus abençoe. Amém, amém. Na verdade, quero te pedir perdão, porque eu acabei esquecendo o meu celular em casa e eu estava na igreja.
E como eu tenho o tablet aqui, no tablet tem o Instagram, eu pensei que daria tudo certo, mas infelizmente Não deu. o Instagram não tava conectando. E eu tive que sair correndo para casa para poder fazer o que deveria ser feito. Me perdoe, viu? Fique à vontade. Fale um pouco a respeito aí da sua trajetória. Se você quiser cantar uma canção, eu já cantei uma sua agora, não sei se você ouviu aí. Não fica com a mesma qualidade, mas, né? A gente... Na verdade, eu estou um pouco à sua disposição. O que você falar que é para mim fazer, eu vou fazer. Evidentemente... Conta um pouquinho Pode aí. falar. Eu falei um pouquinho da sua trajetória, assim, um pouquinho da nossa amizade, um pouquinho do tempo que a gente teve junto. E falei um pouquinho da sua trajetória aí, a respeito de adoração e música. Mas eu quero que você fique à vontade. Fale sobre você, sobre sua família, quantos filhos você tem, como é que é a sua história na questão de adoração. E depois, se você quiser cantar uma canção, dar uma palavra, fique à vontade. Na verdade, eu sou aquele que todo mundo vai chamar de músico de igreja, né? Eu sou nascido e criado em berço evangélico, nascido dentro da igreja, no contexto da igreja, escola dominical, desde sempre. Eu não sei quanto mais dos irmãos aí são de uma igreja que tinha uma joia de Cristo, né? A nossa sala de crianças lá era joias de Cristo, e é exatamente assim que a gente se sente, como produto da igreja local. Então, eu cresci sendo pastoreado, eu cresci sendo disciplinado, eu cresci fazendo jograis, poesias. Eu cresci no contexto da Igreja Batista. O que eu me lembro é da Igreja Batista de Jardim Santa Adélia, que hoje é a Igreja Batista Novas de Paz, Nova né? de Paz. E ali eu me desenvolvi. Aos 7 anos eu comecei a cantar num grupo de um irmão chamado Paulo Gonçalves. Ele era um compositor e ele fazia músicas bem legais e contextuadas para a época. Na verdade, na época, se a gente fosse falar de conjuntos da época, não se falava banda, falava conjuntos, seria Vozes de Cristal, Som Maior, Vasos de Bênção, Novo Alvorecer. Era esse naipe de música que ele fazia, né? E tinha um grupo chamado Grupo Atalaia. E ele cantava violão, ele fazia um pandeiro lá com madeira e tampinha de garrafa amassada. Ele fazia um pandeiro grande lá e eu acabei tocando aquele pandeiro. Eu tinha 8 anos de idade. Então, meu ingresso na música foi com 8 anos cantando no Grupo Atalaia. Continua? Continua, vai aí. Essa história é boa. Aí depois disso, com 13 anos de idade, o Carlinhos, não sei se você conheceu o Carlinhos. Carlinhos foi um grande violonista que teve na nossa igreja, porque os jovens se juntaram e fizeram um grupo chamado Vida Nova. E o Carlinhos tocava no grupo Vida Nova, Conjunto Vida Nova. E os adolescentes da época, que era a minha geração, começaram a exigir também, querer alguma coisa. E então o Carlinhos se juntou com a Zenaide, que era uma jovem de lá, e juntaram as crianças de 11, 12, 13 anos e fizeram o Conjunto Lírio dos Vales. Depois de alguns meses, eu também entrei nesse conjunto. E depois do Lírio dos Vales crescer, porque 3 meses depois,
eu estava tocando violão, o Carlinhos era o meu professor de violão, e depois disso a gente continuou com o grupo. O Carlinhos saiu, deixou o grupo na minha mão. Quando a gente fez uns 15 anos, 16 anos, a gente achou que Lírio dos Vales era um nome muito infantil e mudamos o nome para Rude Cruz. Conjunto Rude Cruz. Isso porque eu estava na mão um LP do Som Maior. Acho que é o Som Maior, que tem um LP chamado Rude Cruz. Tem muita gente que está aí na nossa live que não sabe nem o que é isso. É baseado naquela música da harpa cristã, Rude Cruz. Olha a voz do cara, meu. Né? Fala, canta mais aí. E aí a gente, inclusive esse era o hino oficial, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ixi, meu Deus do céu. Era isso que a gente cantava. E depois disso, a gente, em 89, esse mesmo grupo cresceu, já estava com uns 15, 17, 18 anos de existência. Não, menos um pouco. 89 para 77. Começamos em 77, 89, 12 anos de existência, né? A gente já estava pensando em gravar. Eu tinha ido, sabe? Eu fui em tudo que foi lugar e levei não de tudo que foi jeito na porta. Olha, tem gente perguntando o que é LP. LP? Ai, meu Deus do céu. Imagina um CD, só que 3 vezes maior, chamado long play. Hoje, os DJs usam isso para fazer aquele... né? E tá na moda, inclusive, né? É o disco de vinil, que é chamado long play, exatamente, Leonir. E a gente gravou o primeiro LP, né? Meu Deus. A banda Merck foi o nome, e em vez de Rude Cruz agora era Banda do Ministério de Evangelismo Rude Cruz, Merck. E nesse tempo a gente era da Novas de Paz e a gente tinha contato muito grande com Unidos por Cristo e o Jubilai, né? Banda Júbilo. Júbilo. Banda Júbilo. É a música que é Jubilai, né? É Jubilai. Jubilai, né? Eu contei um pouco da história disso aí. E era uma bênção receber vocês lá, saudoso Josué, né? Receber todo esse povo lá, porque a igreja do Parque São Rafael costumava, junto com o pastor Nivaldo Nassif, fazer os batismos lá no batistério da Novas de Paz, né? A gente fazia também muito intercâmbio, né, Cris? Geralmente era domingo à tarde, mas a gente ia. E depois tinha também o Sabadão Sem Deus Não, que era o nosso sábado dos jovens. A gente sempre chamava uma banda. Quando não chamava o Júbilo, chamava o Unidos por Cristo, né? Quando não, era São Rafael que chamava a gente, né? É verdade. Tem 2 coisas que é bem interessantes da igreja do Parque São Rafael. 3 coisas, para falar a verdade. Né? Alguém falou aí, a Miriam falou, foi nessa que você conheceu a Deia. A primeira coisa foi que
A Igreja Batista do Jardim Veracruz nasceu de um trabalho conjunto do Parque São Rafael e da Novas e Paz, né? E a parte da Novas e Paz que ia, tinha também o saudoso irmão Ney Francolino, que era um dos dirigentes, e o outro era o irmão Edísio, que hoje é o pastor Edísio Nunes, né? Olha só, daqui um pouquinho, daqui 3 minutos vai cair a live. Então eu vou propor o seguinte para vocês, se vocês aceitarem. Eu vou já derrubar ela aqui e voltar, aí todos vocês voltam. O que vocês acham, beleza? Que a gente não pode perder essas relíquias aqui com o Kinner. Se todo mundo voltar, eu volto também. Então tá. Então eu vou fazer assim, eu vou derrubar, eu já vou encerrar, porque falta um pouquinho de nada, e aí a gente volta, todo mundo, pode ser? Beleza? Amém. Amém? Amém? Então ok.